E aí pessoal, meu nome é Ricardo, essa aqui é minha esposa Rafaela. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alugar de apartamento aqui na Polônia. A gente vai fazer uma comparação de qual que é a diferença entre alugar um apartamento aqui na Polônia e no Brasil, o que muda em termos de valor, estrutura, de burocracia. É tudo que a gente achar interessante Relevante. e relevante para comentar aqui. A gente vai começar comentando sobre os valores do preço do aluguel aqui na Polônia comparado com o do Brasil. Se vocês olharam o nosso primeiro vídeo lá sobre custo de vida aqui na Polônia, vocês vão ver que a gente falou que a moeda, o zloty polonês, ele vale mais ou menos a mesma coisa que a moeda brasileira. Ele vem mudando aí nos últimos meses, agora tá valendo alguns centavos a mais que a moeda do Brasil. Mas o preço das coisas aqui, ele vai regular com as coisas do Brasil, o preço do leite. As coisas do mercado no geral vão ser o mesmo preço. Eletrônicos você vai encontrar alguns mais baratos aqui, outros mais baratos no Brasil. A maioria é mais barata aqui. Porém, o preço do aluguel ele muda muito. Ele é a coisa que mais vai impactar o custo de vida, que o valor mensal que vocês vão gastar por mês aqui na Polônia. Porque a média aqui, a gente está em Varsóvia, então a média aqui é um pouquinho maior. Mas é muito difícil tu encontrar apartamento por menos de 2.000 zlotys, por exemplo. E se tu encontrar alguma coisa por 1.000 e pouquinho, provavelmente vai ser alguém querendo dividir apartamento, né? Então, Tem galera... bastante gente alugando o quarto, né? Não aluga o apartamento inteiro, aluga o quarto ou uma parte da casa. Isso, esse aqui é bem popular aqui em Varsóvia. Acho que é devido ao valor extremamente alto dos aluguéis. Faz sentido. Fazendo um comparativo, acho que um apartamento que tu encontraria, digamos, em Porto Alegre por 2.000, aqui provavelmente vai estar uns 4.000 zlotys. Levando em consideração também que o salário do polonês ele costuma ser maior que o do Brasil. O polonês aqui ele costuma fazer a mesma função, ele ganha o dobro praticamente. O salário mínimo é um pouquinho maior que o dobro, eu acho que o salário mínimo do Brasil agora. Mas o apartamento em Porto Alegre não seria mobiliado, né? Isso. Coisa que aqui já é mobiliado e normalmente é bem mobiliado. Isso, é. Aqui é mais caro, porém o apartamento ele é muito melhor. Dá pra dizer que aqui praticamente a maioria dos apartamentos eles são apartamentos novos, né? Porque a cada quadro que a gente anda estão erguendo um prédio. Principalmente aqui em Varsóvia, né? Que a cidade inteira foi reconstruída, então é tudo novo. Galera, aqui a construção civil aqui tá bombando, é um prédio sendo erguido por quadro. Sim, aqui perto de casa tem um pedacinho de terra, já vão fazer um prédio naquele negócio, tinha só uma hamburgueria pequena. O apartamento é mais caro que no Brasil, porém aqui tu vai ter uma estrutura um pouco melhor. O apartamento aqui... Acho que todos os apartamentos, 90% dos apartamentos, eles são mobiliados. É muito difícil tu encontrar um apartamento que não é mobiliado. Pode ser um problema se tu tá pensando em customizar o apartamento ou se mudar com os teus móveis de algum outro lugar. Aqui na capital é bem difícil encontrar um apartamento que não esteja todo mobiliado. Enquanto a gente estava procurando, nos anúncios que a gente não viu nenhum que já não era mobiliado. A gente não procurou também, a gente só procurou por mobiliado, mas nem apareceu na nossa frente pra gente não cogitar. Então, de estrutura, o que muda? Apartamentos são mobiliados aqui, o padrão é encontrar apartamento mobiliado. Todos os apartamentos praticamente vão estar equipados com o que? Máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça. Muito comum aqui, no Brasil é bem raro, é bem raro tu ver. Eu nunca vi. Máquina de lavar louça em apartamento pra alugar, normalmente se tu quer máquina de lavar louça que tu compra e instala. Sim. Mas aqui, até os apartamentos mais humildes vão vir com máquina de lavar louça. O que mais? Banheira é muito comum aqui nos apartamentos também. Tem vários apartamentos que a gente tava vendo, tinha banheira. O chuveiro é meio estranho, ele é uma mini ducha, mas é muito bom. A gente viu bastante brasileiro reclamando do estilo do chuveiro, porque no Brasil você normalmente tem um chuveiro que é uma ducha enorme, é um negócio redondo caindo no lago. Daí o chuveirinho, né? Aqui o que tu tem de chuveiro é basicamente o chuveirinho, ele é até preso como se fosse chuveirinho, mas é maior. Só que ele é, digamos, um super chuveirinho, porque porque ele é bem forte, a água é bem forte, né? E se abre bastante, é ótimo, não é muito inferior ao chuveiro brasileiro. Sim, aqui a gente até tava se questionando se a gente ia se acostumar facilmente com isso, porque a gente viu muito brasileiro reclamando no grupo de brasileiros na Polônia. Tava falando, cheguei no apartamento, a primeira coisa que eu fiz foi trocar o chuveiro, instalar um outro chuveiro. Aqui todos os apartamentos são equipados com aquecimento, porque aqui o inverno dizem que é bem rigoroso, mas o último que a gente sentiu aqui foi
O único que a gente sentiu aqui nevou um dia só. De verdade, né? De ficar neve no chão foi uma vez só e não ficou tão frio. E assim. O mínimo que chegou foi a -4, uma parada assim, né? A gente não... E tipo, -10 se deu foi de madrugada, daí a gente nem viu. Sim. Né? E aqui o aquecimento é muito bom, porque o pessoal tava falando, vocês vão ir pra Polônia pra passar frio. Mas aqui a gente passa menos frio que no Brasil, né? Porque... Sim, a gente passa calor, eu não troco de pijama de inverno pro verão, eu só fico com o de verão, eu não preciso me encher de casaco dentro de casa. Sim, porque aqui você vai passar frio só na rua mesmo, porque se tu for pro shopping vai estar equipado com aquecimento, teu apartamento vai estar equipado com aquecimento, qualquer lancheria pequena que tu for vai ter aquecimento, você só vai sentir frio mesmo na rua. Então aquecimento tem em todo lugar aqui. Porém, eles têm aquecimento, mas não tem ar-condicionado. E a gente chegou perto do verão e o verão foi um inferno. Foi um verão bem brasileiro aqui. Sem ar-condicionado. E o nosso apartamento pega sol durante a tarde, então fica bem quente. Quando a gente tava alugando apartamento, o dono do apartamento falou pra gente, vocês vão gostar desse apartamento, porque ele recebe sol o dia inteiro, então vocês vão ter um apartamento bem aquecido durante o inverno. É verdade, a gente ficou bem aquecido durante o inverno. Mas no verão foi tenso. A gente suou aqui, daí não tem ar-condicionado. Aí foi complicado. Esse ano a gente vai comprar um ar-condicionado portátil, porque senão, senão não vai rolar. Com certeza. E aqui, acho que vai ser complicado também para equipar ar-condicionado. Acho que eles nem vêm nesse tipo de serviço, equipar ar-condicionado em residência. Tipo, acredito que seja só em empresa. Acho que não deve ser muito popular a galera pedir ar-condicionado em casa, porque eu não vi nenhum apartamento, pelo menos. Eu não lembro de ter visto apartamento pra alugar com ar-condicionado. Aqui não é comum, é bem raro. Eu não lembro. Acho que ninguém tem. Se tem, é portátil. A gente viu gente comprando ar-condicionado portátil. Sim, a gente viu, acho que um cara carregando no braço ano passado. Ar-condicionado portátil. Voltando um pouco pra questão do valor, aqui também existe o calção que você paga, né? A garantia de que caso tu quebre alguma coisa ou quebre o contrato, né? Aqui existe também. Como é que funciona? Aqui normalmente você vai pagar ou uma vez o valor do aluguel, então no primeiro mês é o aluguel mais uma vez o valor do aluguel, ou a galera vai pedir 2 parcelas do aluguel. Aí você vai pagar o aluguel normal e mais 2 parcelas. Então, aqui o primeiro mês fica meio salgado, porque aqui o valor é mais alto, então o calção também vai ser bem mais alto. No Brasil, sei lá, você vai alugar um apartamento por 2 mil, vai dar 2 calção, você vai gastar 6 mil. Mas aqui o apartamento, digamos que é 3 mil, já chega o quê? Em 9 mil, né? É complicadinho. 10 mil pra dar à vista, assim, é meio complicado. Então, esse número ele é bem variável, né? Fixo da galera. Sempre vai ser 1, sempre vai ser 2. Daqui a pouco você vai encontrar gente pedindo 3. E vai mudar bastante também se tu vai fazer o contrato com uma corretora ou direto com a pessoa. Porque normalmente se tu vai fazer com a corretora, os casos que a gente viu era sempre o valor de 2 parcelas. Que daí... Uma pra corretora e uma pro dono. Uma pra corretora e uma pro dono. Normalmente no Brasil não se paga calção pra corretora, porém o valor do aluguel ele sobe um pouquinho mais, porque você vai dar uma parte do aluguel pra corretora. Não tu, né? Mas o dono do apartamento vai repassar pra corretora, ou a corretora vai repassar pro dono do apartamento. Mas aqui a corretora só ganha dinheiro no calção. Então não vai fazer muita diferença no valor do aluguel se tu tá procurando com a corretora ou com o dono direto. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas no calção vai fazer diferença. Porque daqui a pouco você pode negociar direto com o dono para dar um calção só. Ou daqui a pouco vai ser pior, porque daqui a pouco o dono quer 3 parcelas de calção. E aqui a gente viu com várias corretoras e todas elas pediam sempre 2. Só 2 parcelas de calção. A gente acabou alugando direto com o dono e o dono pediu 2 parcelas de calção. Então pra gente foi elas por elas. E como a gente queria gato, ele quis mais meio valor de aluguel por causa das gatas. E teve um apartamento que não aceitava gatas também. Isso, então verdade. tem que ver isso se tu quer algum animal de estimação. Mas aqui a galera é bem flexível. Você pode chegar lá e falar... A gente não precisou pagar na hora, só quando a gente foi pegar as gatas realmente. Então é bem negociável. E tinha um cara que falou pra gente: a gente não aceita gato, mas se tu quiser a gente conversa, porque não vai ser por causa disso que a gente não vai fechar o contrato. Sim. Então ele aceita, né? Ele aceita naquelas.
Só vai ele mudar um pouco, prefere que não, né? Mas ele aceita. A gente viu bastante brasileiro reclamando que aqui na Polônia os donos do apartamento fazem de tudo pra não devolver o calção no final. Eles vão fazer de tudo pra ficar com esse valor pra eles. A gente não passou por isso, até porque a gente tá no nosso primeiro apartamento. A gente não sabe ainda como é que vai funcionar isso. A gente renovou pra outro ano agora, então a gente não se encontrou com essa situação. Mas a gente viu bastante brasileiro falando disso, de que é uma briga, você tem que brigar bastante pra conseguir esse valor de volta. Um amigo meu que trabalha comigo lá também, ele falou que o último apartamento dele não conseguiu pegar nada do valor de volta também. Então tem que ficar de olho nisso, porque daqui a pouco você vai dar 6 mil de valor de calção ou 9 mil, não ter esse dinheiro de volta pra alugar de novo no outro ano pode ser meio complicado, então você tem que estar preparado para isso. Documentação. O que você precisa para alugar apartamento aqui? Surpreendentemente, não precisa de quase nada. A gente alugou só com passaporte. E foi bem menos complicado do que quando a gente alugou no Brasil, direto com o dono. Lembra? A gente teve que ir em cartório e assinar todo mundo, uma mão. E aqui a gente se reuniu no apartamento, todo mundo assinou ali e pronto. E normalmente a ideia é que quando você fala quero alugar, no mesmo dia ou no outro dia você consegue se mudar já. Não, é tudo muito rápido. E aqui como é que foi pra gente? A gente se encontrou com o dono do apartamento, a gente veio aqui na casa deles, eles trouxeram a gente passou os dados do nosso passaporte, eles imprimiram um documento, trouxeram pra gente, a gente assinou. E no dia que a gente se encontrou com eles, no outro a gente já tava se mudando pra cá. E até eles ajudaram a gente na mudança, né? O cara foi com o carro lá, pegou as nossas malas, que a gente tava no hotel ainda, e trouxe pra cá. Então foi tudo muito rápido. Aqui, aluguel de apartamento não é nem um pouco burocrático. Tem alguns documentos que você precisa fazer logo depois que chega, né? Por questão de trabalho, tudo, o Pisel e o que mais. Você tem que encaminhar o Blue Card, etc. Mas o Pisel acho que precisa ter um endereço fixo, né? Precisa ter endereço fixo. Então tem que já ter alugado o apartamento para conseguir fazer o Pisel. Isso. Você vai precisar de alguns documentos para viver aqui, mas você não precisa de nenhum deles para alugar apartamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando chegar, alugar apartamento, aí depois você se preocupa com os documentos. Voltando pro tópico de alugar apartamento com o dono ou com a corretora, aqui na Polônia nem todo mundo fala inglês e normalmente esse pessoal que é dono de apartamento é um pessoal mais velho, e aqui é muito comum você encontrar um pessoal mais velho que não fala inglês, fala polonês. Então, se você tiver com dificuldade de comunicação, tentar falar direto com o dono, achar alguém que fala inglês, daqui a pouco é mais válido você optar pelas corretoras, porque normalmente na corretora o cara que vai entrar em contato contigo é um cara que sabe falar inglês. Então ele é um intermediário, ele vai facilitar as coisas pra você. Aqui pra gente, quem foi o intermediário foi o filho do dono. O dono, ele falava polonês e alemão, eu acho. E a gente só fala português e inglês. Então o filho do dono veio aqui com a gente, intermediou tudo e foi mais fácil. Agora ele tá tentando o inglês, né? Alguma coisa básica. O dono do apartamento. Ele vem falando algumas palavras. Ele vem aqui e arrisca o inglês com a gente. A gente arrisca um polonês com ele também, né? Então tudo certo. Então, onde procurar apartamento aqui na Polônia? Normalmente as corretoras vão ter um site próprio. Se tu quer procurar direto com a corretora, você pode ver o nome da corretora, procurar o site na internet, ver lá. Porém, esses sites a gente teve um pouco de dificuldade para usar eles, porque ele vai ser um site todo em polonês e vai ser um site de empresa pequena, digamos assim. Então ele não vai ser tanto user-friendly, né? Ele vai ser um pouquinho complicado, não vai ser tão intuitivo. Aí o que você pode fazer? Você pode ir direto em sites como o OLX aqui. A OLX também existe aqui. No OLX você vai encontrar ofertas direto do dono do apartamento e também as corretoras anunciam no OLX. Tem outros tipos de plataformas similares à OLX, que também são um marketplace, que te conecta direto com quem está fazendo a oferta. Então daqui a pouco vai ser mais fácil optar por essas plataformas, porque essas plataformas são de empresas maiores, né? Existem há muito mais tempo no mercado, então o site deles é bem mais simples de usar. Vai estar em polonês também, aqui o OLX a gente não conseguiu falar, o OLX coloca em português ou coloca em inglês, é desgraça. Se você está procurando um apartamento na Polônia, tudo em polonês, mas ele é mais intuitivo, então você pode traduzir com o Google Tradutor ali e se virar um pouco. A gente vai colocar na descrição alguns sites que a gente usou para pesquisar. O nosso apartamento a gente acabou encontrando no OLX mesmo, mas a gente visitou vários apartamentos e bastante deles foi direto pelo site da corretora que a gente encontrou eles. A gente vai colocar links na descrição dos sites de corretoras que a gente acessou
E também desses marketplaces que a gente optou por tentar também, o LX e quais que são os outros? Tem Autodom e Gratica. A gente vai colocar esses links aí na descrição. Beleza, então era isso que a gente ia falar de apartamento e valeu, falou, até mais.